Meus irmãos, você conectado aqui com a nossa rádio, que Deus abençoe você. Que Deus abençoe você também, que está nos ouvindo através do nosso podcast no site aqui da Rádio Canal da Bênção. Deus abençoe você também que está ouvindo a nossa meditação, a nossa leitura bíblica gravada no nosso canal do YouTube. Se você ainda não conhece o nosso canal, um canal novo que entrou no ar, e você pode nos ajudar, estar ali se inscrevendo, estar ali seguindo todas as nossas publicações, um canal voltado para a leitura, para a mensagem do Evangelho, um canal voltado para o povo de Deus. Hoje estaremos lendo a primeira epístola do Evangelho, a primeira epístola do nosso amado irmão João, primeira epístola de João. Capítulo de número 5, que diz assim na sua epígrafe: a fé em Jesus e as suas consequências. Versículo de número 1 diz que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus. Que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E estes 3 concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso o fez, porque não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Terminando essa primeira epígrafe no capítulo 5, verso 13,
João, ele retoma a sua fala e a sua direção em testificar do poder de se crer no nome de Jesus. João, ele nos leva a refletir que é através de Jesus que nós temos vida eterna com Deus. João, ele nos diz que quem tem o Filho tem a vida. Então, se você crê em Jesus, crê que Ele é o Filho de Deus, crer na sua morte e crer na ressurreição ao terceiro dia, João vai dizer que você tem a vida. E quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. E arrazoando em meu coração neste momento, não é uma coisa que eu programei dizer, quantos não consideram Jesus Cristo? Quantos têm zombado do nome de Jesus? Quantos têm dito coisas horríveis e terríveis do nosso Senhor Jesus? Militâncias que não fazem parte do cristianismo pregam que Jesus não existe, pregam coisas terríveis sobre Jesus, dizendo coisas terríveis, e você sabe do que estou dizendo. As mídias, a televisão, a internet está aí para que você entenda o que eu estou querendo dizer. Quantos não têm considerado o sacrifício de Jesus? E João vai dizer que esta fé em Jesus, ela tem consequência. Se você crê, você tem a vida, porque Deus deu seu Filho unigênito ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a consequência de quem crê em Jesus. Porém, a Bíblia vai nos dizer que quem não crê está condenado. Então não é difícil de nós entendermos que estas pessoas que não consideram a vinda do Mestre Jesus a esta terra, a vida do Mestre Jesus nesta terra, a morte, ou antes da morte, o ministério de Jesus, os feitos de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus, se estes não consideram este sacrifício, este plano em que eu acabei de dizer sobre o Mestre, nós sabemos que eles estão já condenados. E que Deus tenha misericórdia para com a vida deles, que pessoas possam talvez abrir os seus olhos, que pessoas possam dizer que eles estão errados, e que se eles não têm o Filho, eles não têm a vida. Foi o que João disse. A segunda epígrafe do capítulo 5 vai dizer, a partir do verso 14, já terminando este livro, sobre a eficácia da oração. E João quer ressaltar isso aos destinatários desta epístola. E ele diz assim no verso 14:
E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e não há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que é de Deus, o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Verso 19: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu o entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. João aqui está nos orientando ao final desta epístola, no capítulo 5, que nós temos uma confiança. Aqueles que são de Cristo, aqueles que são de Deus, têm essa confiança. Que se nós pedirmos alguma coisa ao nosso Deus, Ele nos ouve. Sim, Ele nos ouve. Mas antes de João escrever que Ele nos ouve, que nos ouve as nossas orações, João escreveu a parte B deste versículo, está bem clara: segundo a sua vontade. E aqui eu quero destacar que temos o poder de orar e Deus atender a nossa oração. Porém, Deus, Ele nos ouve segundo a sua vontade. Sabe por quê? Porque nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Deus sabe do que faz. Deus está no controle da situação. Deus está no controle da sua vida e também da minha. Deus está no controle do Brasil. Deus está no controle do mundo. Deus está no controle do universo. Por isso que quando orarmos, temos que orar: Senhor, a nossa vontade é essa, a nossa vontade, Senhor, é aquela, mas seja feita segundo a tua vontade. Porque nós entendemos que a vontade de Deus, ela é perfeita para nós, porque Deus, Ele quer o nosso bem, Ele nos traça caminhos para o nosso bem, e não entendemos agora. Por isso que muitos falam: tenho orado tanto por esta causa e Deus não tem me ouvido. Tenho orado tanto por aquela causa, Deus não tem me ouvido. Testemunhando da minha mãe orou muitos anos para que o meu pai viesse a se converter, a ser um cristão de verdade. E eu tenho certeza que durante vários anos, ela orou para Deus: Deus, salva o meu esposo. Deus, salva o meu esposo.
E eu tenho certeza que em algum momento ela pode ter pensado: Senhor, eu tenho orado tanto para que o Senhor salvasse o meu esposo, mas até agora ele ainda não aceitou a Ti. Mas em um belo dia isso aconteceu. Foi naquela semana que ela orou? Não. Foi naquele mês que ela orou? Não. Foi depois de muitos e muitos anos. Foram anos de entrega em oração, mas pedindo para que Deus fizesse a vontade dele, porque a vontade dela era que ele seria salvo, para que ele pudesse ser salvo. E Deus salvou meu pai. Minha mãe orou durante muito tempo, mas chegou o momento em que meu pai decidiu-se para Cristo. Foi uma bênção. Foram anos acompanhando a minha mãe lado a lado, congregando, adorando ao nome do Senhor, trabalhando na obra do Senhor, e foi trabalhando que o Senhor o recolheu. Então aqui eu quero simplificar e exemplificar falando de mim para você, que para tudo existe um tempo. Para tudo existe um tempo determinado por Deus nessa terra. Então saiba que se você está orando como João nos disse, tenha certeza, Deus te ouve e Deus te ouvirá. Mas saiba que é segundo a vontade dele. Que nós possamos nos guardar, que nós possamos nos livrar de tudo aquilo que não agrada a Deus e termos uma vida de comunhão com Ele. Porque segundo a sua vontade, Ele fará acontecer na sua vida e na vida da sua família que você pede, aquilo que você deseja. Aqui nós terminamos a Epístola de João. Foram 5 capítulos aonde estivemos aqui meditando. Se você não acompanhou as leituras ao vivo, entre no nosso site. Ali nós temos na aba podcast, você vai achar o livro de João em áudio destas ministrações, aonde estivemos lendo a palavra do Senhor e comentando aquilo que João quis passar para nós. Você também pode acompanhar no nosso canal do YouTube.